Boa noite a todos. Já estamos iniciando mais um Evangelho nesta quarta-feira e queremos agradecer o GEAL pelo convite, pela oportunidade, agradecer a vida, a espiritualidade por esse momento. Hoje nós falaremos sobre o Evangelho 21, capítulo 21, falaremos na instrução dos Espíritos, o item 9, os caracteres dos verdadeiros profetas. E o capítulo 21 é os falsos cristos e os falsos profetas. Eu me chamo Silvana e mais uma vez vamos falar sobre o Evangelho na presença do Cristo. Vamos fazer a nossa prece. Gostaria que me falassem se o som tá bom, se tá tudo bem, para nós darmos início a mais um Evangelho. Queremos agradecer ao Pai, agradecer a luz de Jesus por esse momento. Pedimos a todos os irmãos que nos assistem, que possam nos intuir, que possam nos oferecer uma melhor visão, um melhor olhar para o Evangelho de hoje. Seja conosco, Senhor. Pedimos por todos os irmãos desencarnados e encarnados o vosso amparo, a vossa luz e a vossa misericórdia diante do sofrimento de cada irmão. Seja conosco e esteja conosco nesta jornada, Senhor. Que assim seja. Nós queremos falar sobre o que é ser falsos profetas. Como nós estamos agindo diante do Evangelho e o que ainda há em nós sobre os falsos profetas. Nós já conhecemos o Evangelho, já estudamos, lemos bastante os ensinamentos do Cristo, mas o que verdadeiramente nós estamos fazendo para nos melhorarmos nesta vida? O que nós buscamos para sermos missionários do Cristo aqui nessa encarnação? O item 9, ele foi ditado em 1862 por Erasto. E Erasto é o autor da mensagem mediúnica. Então, os caracteres dos verdadeiros profetas estão dentro dentro do item 9 e que nos esclarece como devemos ser diante de sermos profetas, de sermos missionários do Cristo aqui. O que podemos fazer? O que estamos fazendo conosco diante desse item do Evangelho? Então, nós estudamos, pesquisamos sobre o item e entendemos que Erasto deixou um roteiro, deixou
mais do que uma mensagem mediúnica. Ele deixou esclarecimentos de como nós devemos proceder diante do Evangelho e diante de posturas de sermos melhores aqui e agora, né? Como devemos aproveitar o nosso planejamento reencarnatório nesse momento. Pedimos a Jesus que nos esclareça a cada momento para que tenhamos consciência dos nossos erros, dos nossos vícios e o que verdadeiramente nós precisamos nos modificarmos diante da vida. Nós vivemos um momento delicado, não é só São José do Rio Preto, é todo o planeta Terra. Alguns países já estão melhorando, mas o que nós percebemos diante dos países que já estão melhorando? A disciplina, a compreensão de ouvir as normas, as regras, aquilo que nós necessitamos seguir para nos melhorarmos e, consequentemente, melhorar a sociedade e melhorar o mundo. O vírus que está aí é um momento de nós refletirmos o que precisamos ampliar da nossa visão. O quanto devemos melhorar da disciplina de ouvirmos as normas e colocarmos em prática. O quanto necessitamos discernir de mensagens que recebemos. Hoje nós saímos e encontramos uma senhora num estabelecimento comercial e ela estava muito atropelada mentalmente porque ela recebeu uma mensagem que hoje seria o dia de maior contaminação do vírus. Então ela não poderia ter saído, mas ela necessitava, porque ela tinha que receber a aposentadoria dela e ela tinha que fazer compras. Então nós ficamos condoídos de ver o quanto as pessoas sofrem com essas mensagens e o que essas mensagens que circulam nas mídias estão fazendo com o outro. Então, eu preciso ter discernimento quando vou enviá-las e eu preciso ter discernimento quando eu recebo essas mensagens, né? Nós precisamos crescer diante do que nós recebemos na pandemia. E isso está vinculado ao nosso tema? Sim. E às vezes nós estamos enviando mensagem e nem sabemos que essas mensagens são mensagens indevidas, que está relacionado a mensagens de irmãos que ainda não cresceu, né? Então, nós buscamos esse entendimento, nós direcionamos o nosso olhar para cada irmão que recebe ou uma mensagem, ou uma palavra, ou algo que não consola, mas algo que leva aos outros, né, irmãos, a se desequilibrarem. O que eu estou fazendo com isso?
Eu vou pedir licença só um minutinho aqui agora para organizar aqui o meu texto, só um minuto. Então, continuando com Erasto, na recomendação mediúnica dele de 1862, ele já ressaltava, lá em 1862, a importância, né? Ele recomendou o que Jesus já nos recomendava sobre os falsos profetas, e que nós devemos entender e compreender que a Terra está passando por um período de transição, e que esse período já era previsto e ele foi acelerado a partir do século XIX. Houve uma aceleração. E o que Erasto recomenda? Que nós precisamos nos transformarmos enquanto humanidade para que a Terra também se transforme no planeta de regeneração. Essa transformação da Terra depende da transformação do ser humano, depende da transformação íntima da humanidade. O que nós devemos transformar? Transformar os nossos vícios em virtudes, transformar as nossas atitudes de ignorância em atitudes que que serão vinculadas aos ensinamentos de Jesus. E aí nós precisamos observar o que o planeta Terra precisa da nossa colaboração para efetivamente se transformar num planeta de regeneração. E Erasto coloca que se prolongará ou amenizará esse tempo na medida que a humanidade se transformar. Então, observando todo o processo da pandemia, nós podemos verificar que os países, as comunidades que já estão avançando em melhores ações em relação à vacina, está havendo uma maior disciplina dos irmãos. E nós precisamos entender isso, que toda ação transformadora, ela vai acontecer do íntimo para fora e não do contrário. Então, será do nosso interior para o nosso exterior que vai acontecer essa transformação. Então, Erasto coloca: desconfiai dos falsos profetas. Mas quem são esses falsos profetas? Será que eles estão longe de nós ou eles estão dentro de nós? É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos parar de falar na terceira pessoa e falar na primeira. Será que eu estou tendo atitudes de falsos profetas? O quanto eu estou contribuindo para a minha transformação e, ao mesmo tempo, a transformação da Terra? E que nós somos células no mundo, e que essas células,
estão conectadas por energias. Erastos explica que os irmãos tidos como falsos profetas são os ambiciosos, são os farsantes, são as pessoas que divulgam procedimentos, divulgam histórias, divulgam mensagens que não estão de acordo com o Evangelho de Jesus. E por isso são considerados impostores. Impostores de quê? Daquilo que eles estão ou dando exemplo ou falando. E com isso arrastam pessoas que acreditam nas suas falas, nos seus procederes, e arrastam várias pessoas, e arrastam indivíduos que estão desavisados de estudos, estão desavisados de estudos mesmo, de conhecimentos, né? De conhecimentos espirituais, para que eles analisem esses irmãos que estão junto. Falta a consciência espiritual. Então, nós devemos acreditar que os ensinamentos do Cristo são os principais roteiros para o nosso crescimento, e nós deixarmos de sermos falsos profetas, né? Vemos que em todo movimento religioso tem falsos profetas, em todos. E que a finalidade da religião não é julgar, não é trazer julgamento para irmãos, mas há irmãos que têm interesses personalizados no poder, personalizado no orgulho, no egoísmo, na vaidade, e isso os fazem falsos profetas, porque eles vão agir não de acordo com os interesses da religiosidade, mas ele vai agir de acordo com os seus interesses, com os vícios que ele ainda traz, esquecendo que as religiões são meios de tornar os homens melhores, são meios de trazer à humanidade a solidariedade, a fraternidade, a vivência do amor em Deus e a todos os próximos. E que nós devemos, enquanto irmãos religiosos, mostrar que nós amamos aos outros como os amamos a nós mesmos. E que é fácil de analisar quem está fora desse proceder. Por quê? Porque precisa estar pautado nas leis morais divinas, né? Então, um irmão que está agindo de acordo com os próprios interesses, ele vai distanciar dos ensinamentos de Jesus. E as pessoas que são mestres, que estão à frente de seus discípulos, ele precisa saber mais do que todos os discípulos. Ele precisa fazer a humanidade avançar.
Então, é preciso ter homens que são superiores em inteligência e em moralidade. Se eu tenho algum irmão que esteja pronunciando diferente disso, pronunciando apenas em desenvolvimento, em inteligência, ele não é aí um missionário de Jesus. Ele será quando ele mostrar procederes pautados em inteligência e em moralidade. Esse é um ponto que nós precisamos entender. Para as missões, Deus escolhe espíritos já evoluídos, espíritos adiantados, espíritos que já passaram noutras vidas por provas que agora nós estamos vivendo. Esses espíritos são diferenciados. Eles não vieram aqui para viver a própria vida. Eles vieram aqui para servir a humanidade. Aqueles que estão vivendo de acordo com os próprios interesses não são missionários que vão transformar a Terra. E nós precisamos ter essa consciência e esse discernimento. Esses missionários, se não forem superiores ao meio em que está, de nada vai adiantar, ele não vai conseguir atuar, a sua ação será nula. E Deus, quando estabelece missão a espíritos aqui, eles já são adiantados, eles vivem em outras esferas diferentes da nossa. Então, jamais ele vai orientar um irmão a atitudes que vai levar esse irmão a se rebaixar. Irmãos que não conseguirão crescer diante dessas orientações. O verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade e não pela sua inteligência apenas. Erasto descreve duas características para os verdadeiros profetas, para que nós possamos reconhecê-los. Então, ele precisa ser espírito superior em relação aos habitantes da Terra, na moralidade e intelectualmente. Eles são nobres no seu eu interior, né? Vou ler o trecho que ele coloca, né, que Erasto coloca, que é pela superioridade, pelas virtudes, pela grandeza, pelos resultados, pela sua influência moralizadora em suas obras, tanto na sua fala quanto no seu exemplo. Outra característica do verdadeiro missionário de Jesus é que eles são guiados pelos seus pendores, pelas suas qualificações, suas intuições, que são acima da razão, que são frutos da sabedoria já conquistadas. Eles não têm um propósito premeditado, ele tem um planejamento de grandeza em função da humanidade e não em função
do seu conhecimento. A sua missão, ela será recebida aqui, ela será organizada, ele vai tendo o seu compromisso fortalecido pelos espíritos que irão acompanhá-los. A outra grande qualidade desses missionários é que são humildes e modestos. Eles não se colocam em hora nenhuma em atitude de maior diante do próximo. Ele não se coloca em atitude nenhuma diante de ser maior diante do próximo. Então nós devemos entender, compreender quem são esses irmãos. E os falsos profetas? O que eles fazem? O que eles dizem? Estão bem abaixo do que pregam ou do personagem que representam. São irmãos que estão representando, eles não estão vivendo o que eles estão falando. E nós devemos abrir a nossa mente para confiarmos nos nossos estudos, naquilo que nós já aprendemos, para identificar esses personagens na sociedade, no nosso meio, identificarmos aqueles que representam diante daquilo que estão fazendo. São exploradores da credulidade humana. Isso está escrito no Evangelho. Vivendo à custa dos que se deixam enganar. Então é triste nós percebermos que há irmãos que se deixam enganar e há irmãos que enganam. Esses são os falsos cristos. Os verdadeiros missionários de Deus, eles se revelam pelos atos e são descobertos pelos outros. Enquanto que os falsos profetas, eles apresentam por si, eles representam, além deles se apresentarem por si, missionários de Deus, que são enviados de Deus, eles também estão representando. Nós conseguimos identificar os missionários se nós estudarmos o que precisa ser estudado, que são os ensinamentos de Jesus. No capítulo 20, o item 8, há um alerta. São as obras que nós devemos examinar, são os exemplos que nós devemos examinar. Essas obras revelam sinais da missão de natureza elevada. Por quê? Porque nessas obras estão ligadas ações de amor, de indulgência, de bondade, que concilia os corações que estão envolvidos neles. São irmãos que prestam serviços à luz da caridade e do amor. E o que cabem a nós espíritas? Primeira coisa, estudar as obras básicas e subsidiárias. Nós precisamos compreender a doutrina que nós estamos trilhando. Bem como nós precisamos empregar esforço para a nossa reforma íntima. O que mais? Se eu estudo a doutrina através das obras básicas, das obras subsidiárias, eu emprego esforço para o meu crescimento espiritual, para a minha reforma íntima, eu vou ter exigências maiores da vivência moral
em relação ao Cristo. Eu vou me educar dentro dos preceitos morais do Cristo e vou exigir daqueles que estão falando e analisar se estão falando dentro dos preceitos do Cristo e se estão exemplificando também. Tudo que estiver em desacordo com os princípios da doutrina que Kardec codificou e da moral evangélica que o Cristo exemplificou, nós devemos analisar que não é bom para nós e que não é bom para o outro. Então isso indica que não é pureza doutrinária. Conscientizar de que o Espiritismo não obriga nada, não obriga ninguém a segui-lo, mas oferece elementos racionais e morais para nos orientar e orientar os homens no caminho traçado por Jesus. Isso é o Espiritismo. E é esse caminho que nós devemos seguir enquanto verdadeiros profetas. E quem são os verdadeiros profetas? Onde eles estão? Eles estão aqui. É só observarmos esse roteiro que Erasto trouxe para nós. Mas o que fazer com os falsos profetas? Nós falamos aqui o que eles estão fazendo. Nós devemos também seguir o roteiro de Erastos e os preceitos evangélicos de Jesus, que é ter compaixão para com os que estão na infância espiritual, porque esses irmãos que são falsos profetas estão na infância espiritual. E Emmanuel tem uma mensagem que chama Meninos Espirituais, é a lição 51 do livro Caminho, Verdade e Vida, que é iniciado por um trecho de Paulo em Hebreus capítulo 5, versículo 13, que diz o seguinte: porque qualquer que alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, pois é menino, pois ainda não cresceu. Então, esses irmãos estão errando com eles mesmos e errando mais ainda porque fazem outros irmãos ingênuos que ainda não cresceu espiritualmente, que ainda não teve oportunidade do estudo, do despertar espiritual consciente, ainda são irmãos que estão na época de beber o leite, que é como Paulo fala na comparação da mensagem de Emmanuel. Então, eu beberei o leite e irei melhorando se eu buscar estudar, se eu buscar me transformar, né? E Emmanuel traz assim: jamais prescindamos da compreensão ante os que desviam do caminho reto. Então, os falsos profetas são aqueles que estão fora do caminho reto. A estrada percorrida pelo homem experiente está cheio de crianças dessa natureza. Então, nós vamos a cada minuto, a cada instante, nos depararmos com crianças que ainda estão bebendo leite no período de despertar espiritual. E Deus cerca os profetas desses irmãos que estão ainda com as expressões da ignorância.
os profetas, os missionários, todos nós que ou já somos missionários ou não somos, mas todos nós que estamos com vontade de crescimento, iremos encontrar esses irmãos que ainda não despertaram para as grandezas espirituais. E nesse intercâmbio, é nesse intercâmbio que Deus nos faz crescer, porque não vai ter um local só para quem é falso profeta e não vai ter um local para quem já é missionário, mas estaremos todos comunicando, porque o sábio crescerá mais e o ignorante vai aprender. É nessa troca de conhecimento, de atitude, de experiência que sairemos todos crescendo da mesma questão espiritual. As crenças evangélicas, as atitudes pautadas no Evangelho de Jesus. Os discípulos, Emmanuel coloca, nós não somos missionários, nós somos discípulos da boa vontade. Então, os discípulos da boa vontade precisam ter tolerância e atitude sincera de observação, e não desprezar os irmãos, e saber que toda criança é frágil e ninguém deve condená-la por isso. Então, que tenhamos a coragem de sermos discípulos de boa vontade, de termos tolerância e observação sincera com os irmãos que estão no caminho para despertarem para as grandezas espirituais e deixarem de serem falsos profetas. Nessa troca, que nós tenhamos a coragem de levantar esses irmãos para o crescimento espiritual. Muita paz e que Jesus nos abençoe.